As curvas de peso são importantes ou não? O que eu faço com esse peso que não está na curva? Vamos entender? Essa é a Academia da Amamentação com mais um vídeo. Tamo no ar! Eu sou a doutora Daniela Tescari, pediatra consultora de amamentação, e essa aqui é uma reflexão importantíssima para qualquer pessoa. Seja você um profissional da saúde, seja você grávida, seja você mãe. Vamos pensar sobre o que são as curvas de peso. Ah, doutora Dani, mas na gramas por dia, curva de peso, o pediatra falou que o peso tá bom, o peso não tá bom, não ganhou peso. O que eu faço agora? Bom, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é a frustração de qualquer questão a respeito do peso. Todo esse fantasma sempre passa pela cabeça da mãe. E o que você faz com esse fantasma de não ganhar peso? Ai, não cresceu, não vai ter saúde, vai ter problema, não sou uma mãe suficientemente boa. Como dizia o Winnicott, mãe suficientemente boa é em termos emocionais. A gente é um termo muito específico que a gente usa. Mas esse é um grande fantasma para todas as mães. O que eu tô errando? O que eu fiz de errado? Em vez de a gente pensar o que eu fiz de certo e como eu posso cada vez mais melhorar como mãe, eu só fico pensando o que eu fiz de errado, o que não tá funcionando, essa nossa vocação pro sofrimento, vocação para ficar se chicoteando, ficar só pensando no que a gente é culpado. Aliás, toda vez que nasce uma mãe, não tem jeito, né? Nasce uma culpa intrínseca do que eu fiz de errado e o que eu não tô fazendo que eu deveria fazer. Então, vamos limpar esse jardim, vamos tirar todas essas ervas daninhas, porque culpa não te leva a lugar nenhum. Culpa te prende lá no passado, ok? Então, a gente vai falar sobre responsabilidades e ações que você pode, o que você pode fazer com aquilo que você está vendo, com aquilo que você está aprendendo. Mas, será que tem alguma coisa para fazer mesmo? Será que o peso tem que ser olhado? Tem que ser dado uma maneira, dado um complemento? Tem que deixar a mãe estressada? Vamos entender melhor o que são as curvas de peso. Bom, as curvas de peso são estudos que a gente faz com a população a nível mundial. O que a gente faz nesses estudos? A gente pega toda a população, vários grupos de pessoas de vários lugares, faz uma medida de peso, de altura, no caso do bebês a gente mede também perímetro cefálico, que é o diâmetro da cabecinha, pegando em pontos específicos que o pediatra sabe medir direitinho. Não adianta você medir em casa se você não for profissional. Se você não for um profissional da saúde, você vai medir no lugar errado, vai ficar sem o parâmetro adequado. Mas a gente faz a medida de alguns parâmetros e faz um desenho de como é a população. Tem pessoas do peso tal ao peso tal, em cada idade, em cada fase da vida. E essa é como se fosse um raio-x, né? Um horizonte, um panorama, uma fotografia da sua família. Na sua família não tem pessoas mais baixas, mais altas, todas com saúde, todas com o mesmo sobrenome, ou pelo menos sobrenomes todos parecidos, todos vindos do mesmo tataravô, né? E ninguém tem alguma coisa de errado, porque um é mais baixo, outro é mais gordinho, outro é mais falante, outro é mais quieto. Toda essa variedade dentro de uma mesma família é o que a gente desenha nas curvas de peso e de altura dos bebês. Que família, doutora Dani? Mas não são a mesma família que eu? São sim, são seres humanos. A gente faz o desenho da população mundial de seres humanos, de bebês, de adultos, de crianças. Essas são as médias. Quando a gente fala, sua pressão está dentro do normal. Que normal é esse? Como é que a gente viu esse normal? O peso está dentro do normal. Que normal é esse? Como é que a gente viu esse normal? A gente pegou vários, e hoje em dia, as curvas de bebês de peso e altura são feitas pela Organização Mundial de Saúde, que a gente chama de curvas da WHO, WHO, né? World Health Organization, a Organização Mundial de Saúde, fez um estudo em 2009, pegou um monte de centros do mundo inteiro, aqui no Brasil a gente participou na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e mediu, pesou milhares de crianças e fez esse desenho de como é a população dos bebês em geral no mundo inteiro, na espécie humana. E com esse desenho, ela fez o quê? Ela fez uma curva. Uma curva do que é a maioria das pessoas, a média, e as mínimas, para o menor ou para o maior
valor. Quem sabe um pouco de matemática vai entender que são valores precisos, tem média, mediana, curva modal, tem um monte de termos técnicos que eu não vou falar aqui em termos de estatística, mas é uma estatística, é um desenho da maioria da população. Quando a gente pega esses bebês, vamos fazer um exemplo de números. Eu pego 100 bebês, eu peso e eu meço. Dos 100 bebês, o número 1 vai ter o peso mais baixo e eu ponho eles em ordem de peso, do menor até o maior. Então, o que a gente tem? Do menor para o maior, vamos dizer que a gente tem aí de 2 quilos até 4 quilos, tá? A grande maioria deles vai estar na faixa do meio, que é ao redor de 3 quilos. E quando a gente vai se afastando dessa média, a maioria tem peso perto de 3 quilos, a gente vai ver que alguns têm pouquinhos têm perto de 2 quilos e os outros têm mais perto de 4 quilos. Isso dá uma curva que dá pra gente uma média, né? A maioria dos bebês está ali naquela média, perto daquela média, e a gente dá uma coisa que chama desvios padrão. Quanto mais a gente se afasta da média para o valor maior ou para o valor menor, a gente tem maior parte da população e vai tendo menos bebês, menos crianças, menos população. Isso quer dizer o quê? Primeira coisa, muito importante para vocês saberem, que tem uma faixa imensa de crianças totalmente normais que vão para baixo e para cima da população. A gente considera esse valor médio como aonde a maioria das pessoas está, ok? Se é um valor médio e eu ponho ele bem no meio daqueles 100 bebês que eu medi, o que quer dizer? Que 50 bebês estão abaixo daquela média. Vou repetir, para você prestar bastante atenção nisso. 50 daqueles 100 bebês estão daquele valor médio para menos. Isso quer dizer que eles são anormais? Não, isso só quer dizer que eles são a parte da população que está nessa primeira metade, ok? Se metade dos bebês estão abaixo da média, isso é um problema? O que você quer que seu bebê esteja? Acima da média de peso e altura ou com saúde? Bora pensar nisso? Ok? Primeira coisa é isso, peso não é saúde. Segunda coisa, as curvas de peso, elas são uma referência para a gente acompanhar tanto aonde o bebê está com relação à população de bebês daquela mesma idade, quanto a gente acompanhar o crescimento do bebê. Então elas não são uma regra, o bebê tem que estar num lugar. Elas são uma referência, elas são um padrão para a gente poder acompanhar o crescimento e desenvolvimento dos bebês, ok? Essa é a Academia da Mãe no ar para você ficar sabida e bora voar, bora ser uma mãe cada vez mais tranquila para que essas tensões, esse estresse não atrapalhe o ponto da sua realização, o ponto pelo qual eu estou trabalhando para a gente transformar a realidade da amamentação no nosso país, ok? Bora voar, amamentar transforma, amamentar transforma o mundo, amamentar com amor e com conhecimento. Academia da Mãe. Curte esse vídeo, comenta, faz a sua pergunta, se inscreve no canal, dá um like, todas essas coisas que você já sabe de mídias sociais, mas enfim, fica com a gente porque são conteúdos preciosos e que a gente vai cada vez mais aumentar a consciência das nossas pessoinhas no Brasil, quem sabe no mundo, não é verdade?